Fala aí pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Bora falar um pouquinho então aí sobre a sintaxe do CSS, né? Como que funciona, beleza? Se você ainda não assistiu a aula anterior sobre a introdução ao CSS, você pode acessar pelo card que vai aparecer aí acima ou na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. Seguinte, tenho aqui uma imagem sobre a declaração, é bem autoexplicativa, né? Então vamos lá. Seguinte, eu tenho aqui uma tag HTML, né? No caso aqui o H1, né? Isso quando eu tiver, por exemplo, com um bloco de código do CSS, seja inline ou então seja embutido, né? Ou embedded, ou então um bloco externo, tá bom? Então sempre para me declarar vai ser dessa maneira. Assim, essa é a sintaxe, beleza? Então eu tenho o elemento, né? HTML, a tag, que no caso é o seletor em si, e eu tenho a declaração, tá? Então eu tenho a tag, eu abro e fecho chaves, tá bom? Logo após eu tenho o nome da propriedade, o valor, né? Dois pontos e o valor, beleza? Eu finalizo com ponto e vírgula. É basicamente isso. E aí eu parto para a próxima declaração, tá? Então eu tenho a próxima declaração, eu quero que o meu texto seja alinhado ao centro, né? Então eu tenho o nome da propriedade textAlign, eu tenho dois pontos e o valor, center, beleza? Gente, é basicamente isso. É bem tranquilo, beleza? Como eu falei na aula passada para vocês, a questão do nome das propriedades e os valores, isso é algo que você vai aprendendo com o tempo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, nesse meu HTML eu tenho o body, eu tenho H1 e eu tenho a div, né? Inclusive eu já criei aqui a classe title e a classe section content, né? Que basicamente as duas maneiras mais usadas para você estilizar um elemento HTML, né, uma tag, é com a classe ou com o ID, né? Geralmente mais com a classe, o ID é algo mais específico, né? Que é um identificador ali único, tá bom? Então, eu tenho aqui meu arquivo separado do CSS, tá? E aqui, por exemplo, eu tenho a declaração do meu body, né? Que é esse cara aqui, essa tag. Eu abro e fecho chaves e eu tenho as declarações que eu quero. Só que geralmente você usa a estilização diretamente no elemento, selecionando o elemento HTML, quando você quer uma estilização mais global, tá bom? Então, por exemplo, aqui no caso do body. Meu Deus, o cara é buzinando aqui, peraí. Continuando aqui. Então, assim, eu tenho aqui a declaração, eu tenho o que eu quero declarar, né? As propriedades. Então, eu tenho a margem, eu tenho o height aqui de 100 view weight, e eu tenho o font family para todo o body, tá bom? Então, geralmente você usa para isso, porque imagina que, sei lá, você coloca o H1 aqui, né? E eu faço a declaração que eu quero, e você tem vários H1s no seu projeto, e você importa esse arquivo aqui, esse style.css, em vários arquivos do teu projeto. Então, todos eles vão pegar a mesma estilização, né? Aí, às vezes, você não quer isso, você quer que somente um pegue essa estilização, tá bom? Então, geralmente, ele é usado, você usa a tag em si para adicionar uma estilização global, tá bom? Fora isso, é uma boa prática você usar classe ou ID, no caso de um identificador bem específico, tá bom? Então, vamos aqui estilizar o title, tá? Então, como eu estou usando aqui a classe, né? Então, o class é o seguinte, você identifica pelo ponto, né? Class title, por exemplo. Só isso, tá? Então, já está mostrando aqui para mim, tá bom o resultado? Deixa eu até fechar esse console aqui. Eu quero, por exemplo, que o color seja branco, né? Como vocês podem ver, declaração, nome da propriedade, dois pontos, o valor da propriedade e finalizo com ponto e vírgula, tá? Eu quero agora que o text align seja ao centro, né? Opa, center, né? E eu quero, sei lá, um padding top, né? Então eu quero que ele tenha um espaçamento aí interno, né? Da margem de, sei lá, 20 pixels. 20 pixels. E eu quero um font size, né? Alterar o tamanho da fonte para 20 pixels também, tá bom? Então, é basicamente isso. E assim, todo elemento, toda tag que tiver a class.title vai pegar essa estilização aqui, beleza? Então, gente, é basicamente isso. É muito simples. E é algo que você vai, né, acostumando no decorrer do que você vai fazendo, tá bom? Quero falar mais dois pontos para vocês aqui sobre dois pontos, que no caso é o comentário,
Assim como você pode fazer comentário no HTML e no JavaScript, por exemplo, você também pode comentar no CSS em algum momento que você precise, sei lá, se você tem um bloco ali, uma declaração que é um pouco mais complicada, né? Assim, a primeiro momento de você ver, então você precisa, de certa forma, explicar aquilo, né? Não é sempre que acontece, mas acontece. Então você começa com barra, asterisco, asterisco, barra. E tudo que tiver aqui dentro vai ser um comentário, tá bom? Então, aqui, ó. Aqui é um bloco de comentário. Beleza? Então, tá bem tranquilo, é bem de boa, tá? Outro ponto, né? O último, é que o CSS, ele é case sensitive, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho esses dois caras aqui, section content, né? Deixa eu copiar aqui, colocar ponto, section content, e digamos que ele seja assim, camel case, section content. Esse cara aqui, ele vai ser diferente desse cara aqui, tá? Section content. Então, se você tiver dois parecidos, e você, sei lá, em algum momento esquecer de colocar o C aqui em maiúsculo, ele vai pegar essa declaração aqui, tá bom? Ou se caso você tiver declarado assim, em camel case, e você tiver colocado no teu arquivo HTML assim, e você não tiver nenhuma declaração nesse estilo aqui, ele não vai pegar nada, beleza? Então fiquem atentos para isso. E assim, vai também do seu gosto, né? Do que você preferir, se você quer usar assim, section, hífen, né? Traço content, ou se você quer usar aqui meu case, tá? Claro que também, sei lá, se você tiver um projeto profissional, não seja um projeto pessoal, isso provavelmente não vai ser definido por você, né? Geralmente é a equipe que define isso, tá bom? Mas, no mais é isso, beleza? Pessoal, se vocês tiverem gostado do vídeo, eu quero que vocês curtam aí, compartilhem, tá bom? Com seus amigos, com seus conhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? E ativa as notificações. Tranquilo? E deixa seu comentário aí embaixo se você gostou, se você não gostou, se tem algum ponto de melhoria, beleza? Porque eu quero aqui deixar a explicação o mais simples, o mais claro possível para vocês. Tranquilo? Então é isso, valeu e até a próxima.